neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. Declina o sol, a noite se aproxima, e a luz no entardecer. Declina o sol, a noite se aproxima, as forças falham, falta-nos vigor, mas o cansado não se desanima, pois com o dia finda seu labor. Em poucas horas raia um novo dia, vamos com novas forças trabalhar, e tua graça, Deus, com melodia, e agradecidas almas celebrar. Os dias, anos, findam, foge a vida. Temos vizinho, trânsito final. Em breve o curso, breve a febre o lida. Vamos despir-nos do hábito mortal. Ó crentes, eis a divina aurora, a nova vida, o triunfal porvir. Quando os remidos entram sem demora nas glórias que com Cristo vão fluir. A palavra promete que no entardecer haveria luz. E justamente quando mais se escurece, mais a luz brilha. Aquele que é santo santifica-se ainda. Aquele que é imundo pratica mais imundícia ainda. Ouvintes, vamos pensar um pouquinho sobre o tremendo instante do silêncio. Jesus Cristo percorreu as aldeias, as cidades do seu mundo, entrou nos templos, nas sinagogas, pregou, advertiu
curou os enfermos, mas chegou o momento em que os homens queriam ouvir dele alguma coisa, mas ele se manteve em silêncio. Não há coisa mais dura, mais dramática do que o silêncio em determinados instantes. Aquela mãe está sempre ali respondendo o grito, o clamor intransigente daquela filha, daquele filho, daquele marido de coração duro e perverso. Mas um dia, aquela filha rebelde, aquele filho rebelde, aquele marido de coração duro, não ouve mais aquela voz na cozinha, lá no tanque de lavar roupa, não ouve mais aquela voz lá no quarto, não ouve mais aquela voz na hora do almoço, na hora do jantar. Isto tem acontecido com milhares e milhares de lares. A morte pôs fim. O silêncio penetrou. A ausência causou a falta da voz fraca e débil de uma mãe cansada, martirizada, escravizada pelos caprichos de pessoas incompreensíveis. Onde está, mamãe? Onde está, papai? Agora é tarde. O silêncio, nesta hora, é a maior vingança. Agora é tarde demais. Eles queriam ouvir alguma coisa de Jesus. E Pilatos chegou a se desesperar. Me diga uma coisa, o que é verdade? A verdade estava diante dele com seu maior sermão, o silêncio. O sumo sacerdote chegou a clamar com desespero: se você é o Filho de Deus, fala! Ora, senhor sumo sacerdote, você não é doutor nas Escrituras? Você não sabe que está escrito que uma virgem conceberia e daria à luz um filho? Você não conhece o que está prometido a respeito do Messias? E por que você pergunta: se tu és o Filho de Deus, fala, responde? Eles estão acusando a você e você não responde nada. O silêncio continua. O silêncio continua. E o desespero, a angústia aumenta. E a pressa é de encerrar mesmo aquela vida. É de que ela desapareça do mapa. Este homem, tanto falando como em silêncio, é um tormento para nós. Jesus, de qualquer maneira, era inconveniente para eles. Tanto curando, tanto ressuscitando os mortos, tanto ensinando as bem-aventuranças, o sermão da montanha, tanto fazendo bem, como diz um escrito, a história que Maria Madalena saiu gritando: o que fez ele? O que fez ele? Ele curou os enfermos, ele libertou os oprimidos, ele me libertou. O que fez ele para vocês crucificá-lo? O que fez ele?
mas ali estava o silêncio. E Jesus realiza a obra tanto falando como em silêncio. Lá na casa de Zaqueu ele ficou calado, em silêncio, e de repente a alma de Zaqueu explodiu. As suas entranhas se moveram. Mestre, eu não suporto mais esta vida que eu levo. Esse conforto que eu tenho adquirido através do roubo, da injustiça. Estas coisas que eu tenho posto meu coração nelas, esse tesouro que eu tenho, é inferno para mim. Mas o que é que eu estou falando, Zaqueu? Eu não falei nada. Eu estou em silêncio. Amados, a presença de Jesus é incompatível com o homem do pecado, tanto ele falando como em silêncio. Quando o profeta desta era estava pregando, curando os doentes, ressuscitando os mortos, e que revelou a palavra, muitos rangeram os dentes, mas até hoje, no seu silêncio, a sua mensagem desespera os sumos sacerdotes, está preocupando. Mas como este homem morreu há tanto tempo? E como que esta mensagem pode fazer estas coisas? Sim, Jesus está em silêncio, mas ele pôde agir no coração de Zaqueu, e o seu evangelho é propagado através do Espírito Santo, que obra lá no profundo do coração, que opera lá no profundo da alma, das entranhas, das medulas, das juntas e medulas. E ninguém pode parar diante desta mensagem sem uma reação qualquer. Ou aceita, ou clama como Zaqueu, ou clama como Maria Madalena, ou clama como ladrão da direita ou como ladrão da esquerda. Ninguém fica indiferente, ninguém pode ficar neutro. Ou toma uma posição contra ou a favor, ou mais cedo ou mais tarde. Apesar de que aqueles que ficaram indiferentes a Jesus estavam contra Jesus da mesma forma, estavam sob a mesma condenação. Sim, amados, o silêncio de Deus para com Saul lhe causou desespero a tal ponto de um homem que conhecia, que sabia que não podia consultar uma feiticeira. Depois de consultar Deus, Deus não ouviu, não respondeu. 1 Samuel capítulo 28. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu. Versículo 6. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Nem por sonhos, nem através daquela pedra, e nem através dos profetas. Deus não respondeu. E o que fez ele? Partiu para uma maneira antibíblica, partiu para uma maneira anti-escriturística. Se nós pudéssemos destrinchar isto aqui e mostrarmos a situação destes homens que estão curando enfermos, fazendo comércio da cura divina, e que estão arrastando multidões após si, como diz as Escrituras, sendo enganados e enganando, fazendo buraco no chão de tanto orar, com seus joelhos
ficando tantos dias em jejum. Não precisa disto. Os dons são dados sem arrependimento. As pessoas já nascem com eles. Não precisa destas coisas para curar os enfermos. Não precisa disto para libertar os oprimidos. Jesus diz que é o suficiente crer. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas quando Deus não responde através de sua palavra, quando o homem desfolha a Bíblia de uma capa na outra e não encontra o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando o homem desfolha a Bíblia de uma capa na outra e não sabe ensinar a mulher qual é o devido lugar dela no corpo de Cristo, quando o homem desfolha a Bíblia de uma capa na outra e não encontra a razão pela qual Deus é um e se manifestou em um corpo, então o que tem que fazer? Consultar a feiticeira e entrar pelo caminho da mãe feiticeira, que está embriagada com o sangue dos santos, assentada sobre muitas águas e em fornicação com os reis da terra. Ó filhas da grande prostituta de Apocalipse, capítulo 17, vós tendes pela vossa frente um silêncio de Deus, mas esse silêncio de Deus tem redundado em inferno para vós. E vocês têm que descambar para um evangelho científico moderno em um extremo, e no outro extremo se agarrarem os dons pentecostais e dizerem que tem tudo e que não precisa de um profeta, que não precisa de mais nada. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 para vocês. O vosso fim está às portas. Quem vos livrará da condenação, ó serpentes e raças de víboras, sepulcros caiados, cegos dirigindo cegos e ambos caindo no buraco? O silêncio de Deus a vosso respeito quer dizer que Ele não quer nada convosco. Deus não tem vos falado através da palavra. Malaquias 4, versículos 5 e 6 não é a voz de Deus para vós. Atos 2, 38 não é escrituras para vós. Mulherinhas carregadas de pecado, com Bíblias debaixo do braço. Mulheres pregadoras. 1 Coríntios 14, versículo 34, não é nada para vocês. É silêncio de Deus. Deus está mudo ali para vocês. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 a 15, é silêncio para vós. Deus não fala mais a vocês através das Escrituras. É preciso de um feiticeiro, de uma feiticeira, como precisou para Saul. O silêncio cobre a terra. A voz de um que dorme no Senhor tem penetrado exclusivamente no coração do Zaqueu. Tem sido a voz do bom pastor para aquela que é uma ovelha sozinha e solitária, sendo afligida e afligido. Ó corpo de Jesus, ó filhas de Deus, cuja voz do Senhor tem penetrado em suas almas, consolai-vos com estas palavras: o Senhor está às portas. Ele não está em silêncio para convosco.
A sua voz tem penetrado em vossos corações. A sua santa palavra, mesmo às vezes em silêncio, no silêncio das madrugadas, nas caladas da noite, nas horas das dores e das aflições, nos dias tenebrosos, assoladores, a voz do Senhor tem penetrado em vossos corações, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele está tocando a sua trombeta, o mistério de Deus tem sido revelado a vós, porque a vós vos é dado conhecer o mistério de Deus, a vós vos é dado ouvir a voz do bom pastor, e serdes consolados nas aflições, nas angústias e nas necessidades. Eu, João, vosso conservo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, participantes das mesmas aflições, mas também do mesmo reino, ouvindo a mesma voz, recebendo o mesmo Espírito, o mesmo parecer, o mesmo batismo, o mesmo Consolador. A voz de Deus está no coração daquela filha do Senhor que está ali distante de uma congregação, sozinha, solitária. A voz de Deus está falando ao coração daquele filho. Amados, deem valor à voz do Senhor. É aquela voz que penetra, não uma voz de argumento mental, intelectual. Não, é uma voz que penetra lá nas entranhas, nas medulas e juntas, e discerne os pensamentos, e revela as coisas ocultas, revela o que está para acontecer, mostra os dias de Noé, os sinais de Sodoma e de Gomorra, e diz assim: olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Ó Deus eterno e Pai poderoso, te rogo com a minha alma, com o meu espírito, com o meu coração, que a tua voz esteja consolando, animando, corrigindo, redarguindo, exortando, Senhor, e despertando todas as vidas eleitas para esta preparação final, para o rapto do Senhor, para o arrebatamento. Meu Deus, e esta mensagem seja confirmada com o alívio da dor deste corpo que está dolorido, que está enfermo, Senhor. Ó Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, atenta para a súplica de cada um, para o pedido de cada pessoa que nesse instante te roga com a alma e com o espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas.
Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amor sem igual. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que o levou ao seu Filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crer neste amor sem igual. Oh, crer neste amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crer nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Oh, crer neste amor sem igual. Oh, crer Neste amor sem igual. a graça de Deus te chama dos céus. Oh, crer nesse amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer? Por
fé no Senhor como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Oh, crê neste amor sem igual. Oh, crê neste amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus, oh, crê nesse amor sem igual. Deus deseja que todos os homens sejam cristãos. Em outras palavras, o desejo de Deus é que nenhum se perca. Isto quer dizer que aquele que não é cristão se perde. Estamos falando, naturalmente, em termos espirituais. Para sermos salvos, é necessário que nos transformemos em verdadeiros cristãos. Para aqueles que conhecem as Escrituras, já foi o suficiente para se lembrarem do que São Pedro disse, que pela vontade de Deus, nenhum homem se perderia. A vontade de Deus é que todos se salvassem. Por isso ele é longânimo, não desejando que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por falarmos em arrependimento, vale a pena lembrarmos o que citamos na abertura de mais esta programação. Foi justamente o que São João afirmou na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez que, para sermos salvos, é necessário que sejamos cristãos verdadeiros, então, cabe nesse instante a preocupação, o desejo e, por que não falarmos, a diligência de atentarmos para este assunto como coisa primordial, como meta prioritária, a salvação das nossas almas deve ser a nossa meta prioritária. Isto corresponde a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Uma vez que a salvação só pode operar através do arrependimento, então urge que arrependamos dos nossos pecados. O que vale dizer, é necessário que nos arrependamos o quanto antes, porque Deus, que é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento, tem enviado o Espírito Santo para nos convencer do pecado, para que assim possamos nos arrepender, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, no Calvário, que derramou seu sangue em propiciação pelos nossos pecados.
Constatamos até aqui, então, que o que não nos permite ser cristãos é o pecado. Então é um tropeço? Sim, mas esse tropeço pode e deve ser abolido. Para isso, Deus tem o seu ministério aqui na terra, que é o Espírito Santo, convencendo o pecador de tudo o que é pecado. Coisa que os homens não podem fazer, por mais bem intencionados que sejam, por mais que estudem o assunto, por mais que se preparem intelectualmente acerca do assunto da salvação. Ninguém pode conduzir a quem quer que seja ao arrependimento, à salvação, portanto, a não ser pelo Espírito Santo da graça. O Espírito de Deus é o único que pode mostrar para as pessoas o que é incompatível com Deus. Os sistemas religiosos admitem que tais coisas são pecado, tais e tais coisas, e que tais e tais outras coisas não são pecados. E nisso os homens encontram apoio para cauterizarem as suas consciências, o que não significa de maneira alguma, em hipótese alguma, salvação. Não. O que nos mostra, o que nos convence de fato de tudo o que é pecado, de tudo o que é injustiça, de tudo o que é iniquidade, é o Espírito Santo. Não é um sistema religioso. Vale a pena nós repetirmos isto com mais clareza. Você, ouvinte amado, crendo de coração, por tradição em um sistema religioso, você corre o risco de viajar contra Deus. Viajando contra Deus, está viajando contra a sua própria alma, contra a sua própria salvação. Isto aconteceu com o então Saulo de Tarso. Ele estava vivendo sob a influência tradicional de sua religião e estava viajando frontalmente contra Deus. Mas oxalá que todos que estão sinceramente e honestamente viajando contra Deus possam ter a mesma experiência do então Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Amados, vejamos isto, analisemos este assunto com mais interesse, com mais tempo, com mais diligência. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Com diligência, com interesse no coração. Vamos colocar um ponto final aqui, lembrando-nos disto. Não podemos ser verdadeiros cristãos sob orientação de sistema algum religioso. Só podemos ser cristãos, só podemos ser salvos sob orientação precisa do Espírito Santo da graça. Ninguém pode ser cristão sem que tenha o Espírito Santo. Os homens tentam fabricar cristãos, e eis aí então um falso cristianismo. Eis aí então pessoas se chamando de cristãs e fumando, bebendo, prostituindo e andando e se vestindo de uma maneira vulgar, agindo de uma maneira injusta e vivendo em imundícia
sem certeza alguma de vida eterna, dando frutos que saltam para a perdição eterna e não para a vida eterna. Então, sistema algum pode fazer cristão, somente o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo opera no coração, o que ele faz? Ele nos deixa dispostos a confessarmos os nossos pecados e, mais do que nunca, desejosos de fazermos e praticarmos o que é correto, a justiça, o amor, a fé perfeita na palavra de Deus. E assim, rogarmos pela sua misericórdia e clamarmos a Deus e lutarmos pelo seu reino em sua vida, como Jacó lutou pelo sinal. Ele está disposto a conceder-nos o que lhe pedimos. São João disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto quer dizer que o perdão, a justificação, a santificação, o novo nascimento que Deus nos concede, nos purifica de toda a injustiça, de toda a imundícia, de tudo que pode nos condenar. Então, é hora em que deve ser infundido em nós um temor de cristão. O temor do cristão é temor de se perder. Não é um temor causado pela dúvida, mas sim um temor causado pela fé. É o temor que esquadrinha os corações. É o temor que quebranta o coração. É o temor que nos leva à piedade, nos leva a levantar nossas mãos a Deus, dizendo: limpa-nos, Senhor. O homem, a mulher individualmente, levanta suas mãos para os céus. O seu coração quebrantado, contrito, recluído, isolado do mundo, separado dos desejos naturais da carne, e clama: limpa-me, Senhor. Olhe minha vida e mostra-me as coisas más que há em mim, para assim tirá-las de uma vez. Porque, ouvinte amado, vale a pena repetirmos, como sempre, os homens que nos dirigem religiosamente não fazem isto. Eles não podem mostrar o que está errado em nossa vida, porque eles mesmos estão mergulhados no engano. Mas é tempo de exame, sob a luz da palavra, sob a inspiração do Espírito Santo da graça. Este é um tempo de investigação, porque é também um tempo de juízo. Sabemos que a terra está sendo investigada. A terra está sendo totalmente investigada, como aqueles espias investigaram a terra prometida. Também a terra está sendo investigada. A terra está nas palmas das mãos de Deus. E Deus tem conhecimento de cada palavra injusta, de cada ato injusto, de cada cena, de cada gota derramada de sangue nessa terra, por mais encoberto que tenha sido. Deus tem conhecimento de todas as coisas que possa condenar uma pessoa, mas por outro lado, Ele tem conhecimento também de todas as coisas que pode salvar o pecador. Ele tem conhecimento dos seus maus pensamentos, meu ouvinte.
Irmã, irmão, Ele conhece todos os nossos pensamentos, mas Ele também conhece aquele desejo que há no profundo de sua alma de viver exclusivamente para Ele. Ele conhece esse exame que você faz na sua consciência, no seu coração, reprovando-se a si mesmo, reprovando-se a si mesma e desejando com lágrimas, com anseio na alma, a vida vivida. Ele conhece o seu coração em todos os aspectos. Ele sabe por que o seu coração está palpitando. Em busca de quê? Desejando a vida de Cristo. Ele te vê quando você se põe de joelhos e clama diante dele. Ele te vê no mais secreto do seu quarto. Ele te vê nas horas que ninguém pode te valer, ninguém pode te dar uma palavra de ânimo. Ele está te vendo. Ele conhece os seus passos. Ele tem sondado a sua vida. Por isso a noiva não tem nenhuma pretensão. A noiva, nós nos referimos ao grupo de pessoas eleitas que vivem desta maneira, arrependidas de seus pecados, certas e convictas de que eles foram apagados, e agora cheios do Espírito Santo, vivendo sob a direção dessa bússola infalível, descansados no poder de Deus. Essa noiva de joelhos clama de dia e de noite, orando em todo o tempo em súplica no Espírito, crendo que o tempo tem chegado, a hora tem chegado, e ela mais do que nunca tem se definido em ir ao encontro do noivo. Como Rebeca se definiu e tomou aquela atitude decisiva de ir deixando a casa de seus pais e partir ao encontro do seu noivo. Assim também estão todos que verdadeiramente têm se transformado em verdadeiros cristãos. Porque não há coisa como meio cristão. Não. Você não pode ser um meio pecador e um meio cristão. Você não pode de maneira alguma ser alguma coisa que não possa se definir diante do mundo. Não. Ou você é nascido de novo, ou você não é nascido. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você não tem o Espírito Santo. Não importa quantas sensações haja tido, se não está cheio do Espírito Santo, então não está. Não importa quantas bênçãos naturais tenha recebido, não importa quantas curas tenha operado e mesmo tenha recebido. Porém, se tem sido cheio do Espírito Santo, então sua vida mostra. Não será necessário, não há necessidade de explicar a ninguém. O mundo verá, porque isto é um mistério manifestado ao mundo. Como a mulher não precisa sair gritando na rua, estou gestante, porque a própria forma do seu corpo declara, assim também a Igreja de Cristo, os verdadeiros redimidos, mostram para o mundo que estão cheios de Cristo e que o Filho virá e os arrebatará dentro em breve. Ainda não sei quando há de ser e ao grande arcano chegarei. Ainda não sei quando hei de ver a entrada ao lar do Augusto Rei, mas o eterno
Deus bendito, certos e convictos de que o tempo tem chegado, a hora em que estamos vivendo é a hora da decisão final. Nós agradecemos ao Senhor pelo envio do Teu Espírito Santo para nos vivificar a Tua palavra e estarmos agora certos e convictos do perdão dos nossos pecados e, mais do que nunca, convencidos de que partiremos para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. fizer-se então chamada, lá estarei.